nesse dia glorioso na sua presença. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Minha palavra de gratidão ao pastor William, toda a igreja, todos os nossos irmãos. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1. Nós vamos ler alguns versículos apenas, que diz: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Búzio, sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. E você diz amém por esta palavra. Diga para o seu irmão: Deus tem uma palavra para você nessa noite. Meus amados e queridos irmãos, o texto a qual nós lemos nesta noite vai falar sobre um dos grandes homens da Bíblia. Particularmente, quando vamos estudar, ler algumas passagens relacionadas à vida deste homem, nós vamos aprender inúmeras lições e aplicarmos às nossas vidas. Falar sobre o profeta Ezequiel é falar com responsabilidade, pois Deus o chamou com uma mensagem dura para um povo rebelde. A sua mensagem, o Senhor trazia, ou iria trazer, restauração para o povo de uma forma abundante. O nome Ezequiel significa Deus fortalece. Ezequiel era filho de um sacerdote por nome de Búzio. Possivelmente estava sendo preparado para a função sacerdotal no futuro da sua vida, junto com seu pai. Foi deportado para a Babilônia no ano de número 597 a.C. E ali, irmãos, ficou para que viesse entender a vontade de Deus na sua vida. A Bíblia também vai nos dizer que Ezequiel, ele fica justamente quando chega ali na Babilônia, ele estabelece a sua residência numa cidade por nome de Tel Abib, situado no canal do rio Quebar, alguns quilômetros de uma cidade por nome de Nippur. O seu ministério foi algo surpreendente. A história vai nos dizer que Ezequiel, ele é chamado por Deus no mesmo tempo, na mesma época do profeta Jeremias. Enquanto o Senhor usava Jeremias em Jerusalém, Deus agora levanta Ezequiel nas imediações daquele rio Quebar, perto das muralhas da grande Babilônia, cujo rei era Nabucodonosor. Dentro da sua chamada, você vai começar a perceber
algumas lições que vão chamar a nossa atenção. Ezequiel tinha uma vida normal como a de qualquer outra pessoa. Quando Ezequiel foi deportado na segunda leva, em meio a cerca de 10.000 judeus, e está estabelecido, fixado já sua residência, um belo dia, Deus tem um encontro com o profeta. A primeira coisa, ou a primeira lição que nós vamos ver na vida de Ezequiel, é a lição dos céus abertos. Nós lemos nesta noite alguns versículos no capítulo de número 1, no seu versículo de número 2 e no versículo de número 3, que de repente o céu se abre. E Ezequiel, diz a Bíblia, que ele começa a contemplar coisas que jamais ele havia contemplado ou experimentado na sua vida. Ezequiel já havia visto de tudo no cativeiro, em Jerusalém, na sua vida. Só que Ezequiel está vendo agora algo que vai impactar a sua pessoa, algo que vai impactar a sua vida. O texto diz que Ezequiel, ele vê os céus abertos. E quando ele vê os céus abertos, o texto enfatiza logo depois dizendo que Ezequiel viu visões de Deus. E aqui eu quero chegar à conclusão que o homem que tem uma chamada de Deus, que a mulher que tem uma chamada de Deus, por que não dizer o jovem que tem uma chamada de Deus, a maior experiência que ele vai ter na sua vida é a experiência dos céus abertos e da visão de Deus na sua vida. Eu chego, irmãos, sempre a dizer, Deus não abre os céus para qualquer pessoa. Deus não abre os céus em qualquer lugar. Deus não mostra visões para qualquer pessoa. A Bíblia nos diz que quando os céus estão abertos, Ezequiel fica com os olhos abertos e de repente ele vê rodas que começam a rodar na sua frente. Dentro da roda começa a sair cores que a Bíblia coloca como ambar. A história nos diz que Ezequiel vai ficar impressionado. De repente, Ezequiel ouve a voz de Deus falando com ele. O capítulo 1 é o capítulo da sua chamada, é o capítulo do seu vocacionamento ministerial. Deus está levantando Ezequiel. Deus está confirmando a chamada de Ezequiel. Deus está dizendo, Ezequiel, eu estou abrindo os céus. E eu estou, Ezequiel, lhe dando visões, porque a partir de agora, você vai contemplar todos os dias do teu ministério, céus abertos e visões de Deus. Glória ao nome de Jesus. O que chama a minha atenção aqui dentro desse texto é que, irmãos, quando o céu se abre, a vida de Ezequiel já não é mais a mesma. Coisa boa é quando nós contemplamos os céus abertos. Já não é mais em todo lugar, já não é mais qualquer pessoa que vê céus abertos e tem visão de Deus. Eu lembro de Jacó. A Bíblia diz que Jacó, naquela noite,
quando ele está deitado e coloca a sua cabeça sobre uma pedra, fugindo do seu irmão Esaú, o texto diz que naquela mesma noite, Jacó teve um sonho, Jacó teve uma visão. E que visão é essa? É o céu se abrindo. E quando o céu se abre, sempre acontece alguma coisa. Quando o céu se abre, Deus se manifesta de alguma maneira. E a Bíblia diz que Ezequiel, que o Jacó, ele não viu rodas, ele não viu cores, mas Jacó presenciou uma escada, irmãos, que estava onde ele estava e ia até o trono do Todo-Poderoso. De repente, Jacó começou a ver anjos que subiam e desciam e subiam. Você pode levantar a tua mão e glorificar o nome do Senhor? Pegue na mão dele e diga: Deus vai abrir o céu hoje neste lugar. Diga, Deus vai lhe dar visões a partir desta noite. Porque quando o céu se abre, a vida de alguém jamais vai ser a mesma. E é o que Deus tem falado comigo, pastor Robson, nesta noite. Quando Ezequiel, ele viu o céu aberto, Deus estava falando para ele: Ezequiel, aqui tem trono, aqui tem estabilidade. Você pode estar no cativo, mas sou eu que governo a tua vida, sou eu que estou no controle da tua história, sou eu que vou na direção, sou eu que vou fazer algo grande. Deus estava dizendo: Ezequiel, teu ministério vai ser de céus abertos. E eu vou profetizar que hoje, lá na congregação, cada pregação aqui vai ser de céu aberto. E quando o céu se abre, tem cura, tem libertação, tem milagre, tem vitória. Anjo subia, anjo descia. Levante a mão para receber algo nesta noite. Levante a mão para receber algo nesta noite, porque eu sinto que esta noite, Deus, como marcou a vida de Ezequiel, Deus está marcando algumas vidas nesta noite. E vai ser tão tremendo que os que estão no teu trabalho vão perceber, os que estão na tua rua vão perceber, os irmãos do teu lado vão perceber, porque a partir de hoje, até visões dos céus você vai começar a ter na tua raça. Até visões e profecias, visões proféticas. Não se assuste se de repente, a partir desta noite, você tiver um sonho, Deus dizendo para você: vai na irmãzinha, coloca a tua mão sobre ela, porque eu vou curar a vida dela. Ela vai duriendarai. Não se assuste se de repente você se acordar na madrugada com vontade de ler um livro, com vontade de ler a Bíblia. Vai pegar papel e caneta, porque quando o céu se abre, Deus dá sabedoria, Deus capacita, Deus levanta na igreja. Eu estou profetizando que este mês de abril vai ser mês de céu aberto lá no teu trabalho, vai ser céu aberto a quem bandar a candaramai. Levante a mão e recebe aí, levante a mão e recebe aí, levante a mão e glorifique a Ele. Céus abertos e visões de Deus na tua vida. No dia que Deus abriu os céus na minha vida, eu tive visões do que Deus ia fazer na minha vida e na minha casa. Nunca mais a minha vida foi a mesma. A segunda lição que nós vamos ver na chamada de Ezequiel é a lição do vale. Que lição que eu falei, irmãos? Lição de quê, irmãos? Do vale. Do capítulo de número 3, do versículo de número 22
Abra sua Bíblia para vocês me acompanhar. A Bíblia diz desta maneira: e a mão do Senhor estava sobre mim ali, e me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Aí diz: e levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Deus não mandou Ezequiel ir para as campinas. Deus não mandou Ezequiel ir para o monte. Mas Deus disse: homem de Deus, profeta, levanta e desce ao vale, e lá eu falarei contigo. Irmãos, se os irmãos não sabem, geograficamente, o vale é uma depressão alongada entre dois montes. Ou seja, é o lugar mais baixo. Quando a Bíblia está falando de vale, a Bíblia está falando que o vale era palco para muitas guerras. Lá em 1 Samuel, no capítulo de número 17 e 18, vai falar sobre o vale de Elá. Foi o vale aonde Golias se levantou durante dias, afrontando o exército de Israel. A Bíblia diz que ele descia o vale, aonde de um lado estava o exército de Israel, e do outro lado o exército dos filisteus, para um confronto, para uma guerra. Lá em 2 Crônicas, no capítulo de número 20, falando sobre o grande rei Josafá, a Bíblia vai falar de um outro vale. A Bíblia também vai falar sobre o vale de Escol. A Bíblia vai falar sobre o vale de Ecrom. São vales que foram palcos de guerra. Mas quando nós vamos lembrar de Davi, Davi também falou sobre um vale. O vale da sombra da morte. Por quê? Porque naquela época, os viajantes, eles tinham receios de passar pelo vale, porque os vales eram meio sombrios. Vales era onde ficavam agregados marginais, os homens roubadores, os assassinos. Os viajantes passavam em cima com seus camelos, transportando suas cargas. Não havia carro, trem. Então, quando os viajantes iam, eles eram assaltados, roubavam tudo, e os líderes eram mortos. O vale de dor, o vale de angústia, o vale de morte, que o Davi está falando. Vale tem uma conotação de adversidade, de luta, de provação. Mas quando nós olhamos para este capítulo, do capítulo 2 de Ezequiel, capítulo 3, você vai chegar à conclusão que o mesmo Deus, que é o Deus dos montes, é também o Deus dos vales. Porque ele diz a Ezequiel: levanta e desce ao vale. Talvez Ezequiel não entenda. Talvez Ezequiel poderia ter retrucado: por que não para outro lugar? Mas o Senhor Deus queria ver a posição de Ezequiel. Deus queria ver a limitação de Ezequiel. Profeta não pode ter medo. Profeta, ele tem que obedecer à vontade permissiva. Deus estava dizendo: vai, Ezequiel, porque tu vai ver o que eu já preparei para você no vale.
Você não vai morrer no vale, mas mesmo no receio Ezequiel vai. E o versículo posterior que lemos nos diz que quando Ezequiel desce e chega ao vale, a glória do Senhor estava naquele lugar. Você pode levantar a tua mão e glorificar o nome do Senhor? Me dando a entender que é também no vale que o Senhor se manifesta. Tem vale que parece que a gente vai morrer. Eu poderia falar sobre o vale da enfermidade. Eu nunca vi tanta gente doente nesses últimos dias. Nunca vi tanta gente morrendo nesses últimos dias. Quantos funerais nesses últimos meses que a gente tem ouvido falar e participado. Quantas pessoas vêm falando com a irmã Lília, a sua família no carro. Estamos orando na nossa igreja, porque de leva foi, irmãos, mandado embora 200 pessoas de uma vez só, de uma grande empresa, de alguns irmãos lá da igreja. E assim tem sido a vida de tanta gente. Se você liga a rádio, você vai ver os crentes dizendo: eu estou pedindo oração porque eu estou no vale. Conotação de prova, conotação de angústia. Mas nesta noite há uma palavra liberada para mim e para você neste lugar, porque eu aprendi uma coisa nesse dia. Sabe por que Deus mandou Ezequiel lá para o vale, pastor William? Porque eu entendo uma coisa: em todos os lugares vai chover, e quando chove no monte, para onde é que a água vai? A água desce lá para o vale. A água vai parar lá no vale. Não entendi, pastor. É quando você está no vale que está pensando que tudo está perdido, que a providência vem lá de cima. Pega na mão do teu irmão e diga: vai chover. Diga para ele: vai chover. Diga: e as águas vai inundar o teu vale nesta noite. Pode falar, profetiza, porque eu estou profetizando hoje. Este vale será abençoado, este vale vai receber a providência. Deus está dizendo: tu não vai morrer no teu ministério, tu não vai morrer naquela empresa. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Deus dizendo: vou mandar uma chuva aqui neste lugar. Vou mandar uma chuva aqui neste lugar, e as águas vai começar a correr por monte abaixo, e vai descer aonde você precisa. Levante a tua mão para receber uma providência. Ebalai, cheira, mandarai. Eu vou dar alguns segundos para você falar para Deus aonde é que você precisa das águas. Eu vou falar para Deus, mandar para você nesta noite aonde é que você precisa de um grande milagre. Vai, querido, porque as águas já estão escorrendo, já estão vindo ao teu encontro. O inimigo está dizendo: vai morrer no vale. Deus está dizendo: não, ele vai ter vida no vale. O inimigo está dizendo: ele vai perecer no vale. E Deus está dizendo: não, não vai perecer no vale. Você vai ser abençoado no vale. Quando menos você perceber, entenda: vale tem entrada, mas vale tem saída. Vale tem porta de entrada, mas vale tem porta de saída. Eu estou profetizando hoje, é segunda-feira, 4 de abril. Esta semana, alguém vai sair do vale. Eu sou o primeiro, se você é o segundo. Eita glória, pega na mão dele e diga: recebe esta palavra, meu irmão, recebe esta palavra, meu irmão. O vale vai acabar na tua vida, você vai ver. Saia para ver a glória, porque Deus disse: Ezequiel, desce, a minha glória está lá, a minha glória está lá. Devai injore mandarais. Quando ire manda canto, rap entre a lava sundere manais. E eu sinto a glória de Deus neste lugar. Você pode sentir a glória de Deus nesse lugar. O céu está aberto, há visões de Deus. E Deus está falando hoje sobre relacionamento com Ele. E Deus está dizendo: estou lhe chamando para uma grande chamada. Estou hoje te levantando com poder e glória. E Deus dizendo: as tuas mãos eu vou usar ela nessa terra.
Não importa onde Deus te colocou. Ezequiel estava na beira do rio. Foi na beira do rio. Talvez o rio de Ezequiel não era um rio muito bem, mas talvez onde você mora não é a casa dos sonhos. Talvez também tem rio lá perto. E Deus dizendo: não importa o lugar, eu vou levantar você ali. Ali, oh glória, porque eu sinto Deus aqui. Aí, irmãos, Ezequiel vai vivendo muitas situações. Seu livro é vasto, são lições inúmeras, mas pelo menos 3 nós vamos compartilhar para tomar posse. Nós vamos ver a lição dos céus abertos, vamos ver a lição do vale, e por fim nós vamos ver a lição do rio. Do capítulo 47 é um dos capítulos mais surpreendentes do ministério de Ezequiel. E quando eu leio o capítulo 47, eu fico abismado, surpreendido, perplexo com o que Deus faz na vida do profeta. Deus já havia usado Ezequiel para inúmeros. Você pensa que eram todos que ouviam sua pregação? Não era. Sua mensagem era dura, pregando para um povo de coração duro. Chega uma hora que parece que Ezequiel está cansado. Parece que Ezequiel fala e o povo não está nem aí. Você já viveu a falta de credibilidade ministerial? Quando você fala e ninguém acredita no que você está falando. Deus diz: Ezequiel, eu preciso de um particular contigo. Eu preciso, Ezequiel, que você chegue mais perto de mim, Ezequiel, porque teu ministério não vai acabar aqui não. Tem coisa nova vindo aí, Ezequiel. Tem coisa grande vindo aí, Ezequiel. Então Ezequiel tem uma visão. E o texto diz que Ezequiel naquele dia, ele vê, irmãos, uma mão que o transporta e começa a ver uma situação. E a Bíblia diz que Ezequiel vê um rio, que as suas águas fluem do templo do Senhor. Então aparece um ser que começa a dialogar com ele, dizendo: entra mais dentro dessas águas. Talvez com medo, receoso, mas Ezequiel entra nas águas. E quando as águas estão sobre os seus tornozelos, ele para. A ordem foi: avança mais um pouco para frente. E Ezequiel vai. E quando as águas estão no joelho, ele para. Quando ele para, o homem diz: vai mais para frente, não pare. E Ezequiel vai. E as águas param aonde estava sobre a cintura. O homem diz: mais um pouco, vai para frente. E Ezequiel vai, e as águas começam agora, irmãos, a cobrir Ezequiel. Tem uma hora que não dá mais, é preciso mergulhar, é preciso se aprofundar. Era isso que Deus estava dizendo, era isso que Deus estava falando com Ezequiel. Ezequiel, eu tenho algo grande, mas para você receber, você precisa mergulhar, você precisa se aprofundar, você precisa buscar. Tem gente que quer as coisas de Deus de qualquer maneira. Tem gente que quer fazer a obra de Deus de qualquer forma, e não é desta maneira, meu irmão. É preciso buscar para receber, porque tudo que é de Deus é precioso, são pérolas. E é isso que Deus estava dizendo: vai, Ezequiel, mergulha neste rio, porque quando tu sair de novo deste mergulho, a tua vida não vai ser mais a mesma. Eu vou te renovar,
tirar, eu vou te levantar, e muita coisa tu ainda vai fazer, profeta de Deus. Diga para o seu irmão, hoje, diga hoje, mergulha, meu irmão, diga hoje, se aprofunda, meu irmão, busca o que Deus tem coisa grande para você, e Deus está dizendo, depende de você, depende do que você está buscando. Tem pessoas que gostam de ficar no raso, tem pessoas que não se envolvem, mas Deus está dizendo, a vitória é para quem mergulhar, é para quem se jogar hoje, aleluia. Diga para o seu irmão, não fica no raso, diga para ele, quem fica no raso perde a bênção, quem fica no raso perde a oportunidade, fica para trás, mas quem mergulha, o negócio começa a acontecer. Por quê? Porque este rio, irmãos, é algo que Deus queria falar com Ezequiel. Eu falei uma vez, e eu vou falar novamente para os irmãos aqui. Deus queria mostrar para Ezequiel naquele rio alguma coisa que precisaria mudar na sua vida. A primeira coisa, naquele rio de 47 de Ezequiel, o texto diz que aquele rio, ele procedia de uma fonte. Todo rio, ele começa em uma fonte. Todo rio, irmãos, ele vem de uma nascente. A Bíblia diz, irmãos, que há um rio cujas correntes alegram o santuário, a morada de Deus do Altíssimo. Apocalipse diz que há um rio que flui do trono do Todo-Poderoso. Está conectado este rio nesta noite. Este rio manda água, aleluia, essa fonte manda água, e essa água começa a se mover. E o interessante é que lá no capítulo 47 diz que este rio, ele também atraía as pessoas, ou os pescadores para si. E lá diz que eles atraíam os pescadores que vinham de uma região por nome de Engedi, e levaria eles a uma outra região por nome de Englaim. Aquele rio chamava a atenção pelos peixes que tinha, pelas suas águas vivas, por a vida que havia naquelas águas. Por isso atraía as pessoas, os pescadores para si. Nós precisamos ser este rio. Deus estava dizendo, Ezequiel, você é rio, você vai atrair as pessoas para a minha presença. Aonde você chegar, haverá uma diferença. Porque, irmãos, a Bíblia diz que não pode sair dois tipos de água da mesma fonte. Ou sai água boa, ou sai água ruim. Que tipo de água está saindo dos nossos lábios? Tem pessoas que na igreja ela canta e cai por bem, é uma bênção, mas lá fora os mesmos lábios começam a jorrar água suja, imunda. Não, irmãos, ou sai água limpa, ou sai água suja. E se está saindo água suja, Deus vai trocar água nessa noite na tua vida. Levante a tua mão e adore o nome de Jesus nesta noite, porque hoje as águas de Deus estão neste lugar. E vou falar mais, o interessante é que a partir de hoje, assim como Ezequiel, as pessoas vão começar a ser atraídas por tua vida, pelo teu ministério. Você vai começar a falar coisas que você não vai, às vezes, nem entender o que vai estar falando, e pessoas vão dizer, manda estas palavras para mim, pela mensagem, eu quero ouvir, tu fala, e alguma coisa tem na tua vida que me chama a atenção. Tem pessoas que vai se grudar em você e vai dizer, me leva na tua igreja, deixa eu entrar no teu conjunto de jovens, deixa eu andar com você, porque água boa, água doce, água limpa. A outra coisa que chama a atenção deste rio é que ninguém conseguia parar um rio. E aqui eu começo a concluir essas palavras dizendo a você que ninguém jamais conseguiu parar um rio.
E das vezes que alguém tentou parar um rio, o que é que vai acontecer? Se não abrirem as comportas, o nível da água começa a subir. O nível da água começa a crescer. Foi o que aconteceu lá em Mariana. A barragem estava fechada. E o que chama a minha atenção é que se não abrir as comportas, a água passa por cima. Deus estava dizendo a Ezequiel: ainda que alguém tenta te parar, ainda que alguém tenha construído alguma coisa para parar você, Ezequiel, ninguém vai parar o que eu tenho na tua vida. Ninguém vai parar o que eu já comecei na sua história. E se parar, e se falarem, não se preocupa. Quanto mais falar, quanto mais levantar tijolo, quanto mais levantar barreira, mas o nível da água vai começar a subir. Subir. Vai começar a crescer. Crescer. Já percebeu que isso é uma realidade na nossa vida nesta noite? Quanto mais tentarem, vão prevalecer. Quanto mais tentarem, mais você vai crescer na presença do Senhor. Levante a tua mão e glorifica o nome de Jesus. Fique de pé comigo. Fique de pé comigo. Deus estava falando para Ezequiel: Ezequiel, aonde este rio passar, haverá vida. Porque aquilo que está seco, ao cheiro das águas, vai ficar verde. Aquilo que está morto, vai ter vida. Um dia eu estava nessa situação, e Deus levou um rio na minha casa. Um dia alguém na minha casa estava morto, e Deus levou um rio lá dentro da minha família. É o que Deus está dizendo hoje para você. Aonde este rio passar, haverá vida nesta noite. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Você vai para casa nessa noite diferente. Porque quando tu chegar na tua casa, a presença de Deus será tão tamanha que o mundo espiritual vai retroceder. E aquilo que está morto vai começar a ter vida. Você acredita? Espírito das drogas não vai permanecer na tua família. Espírito de prostituição e separação não vai prevalecer na tua vida, porque vai entrar uma água viva hoje lá. Você está recebendo uma palavra profética hoje. Você está recebendo, você vai sair daqui como um rio de água viva. Você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui, quando tu chegar, tu vai repreender. E tu vai ver a bênção do Senhor entrando na tua casa. Oh glória! Há pessoas aqui, pastor William, que precisam de um milagre urgente da parte de Deus. Há pessoas aqui que precisam viver o sobrenatural de Deus na sua vida. E Deus está dizendo: eu te chamo como Ezequiel nessa noite. Onde está a primeira pessoa que quer vir aqui na frente e quer dizer assim para Deus: Deus, eu quero me aprofundar mais. Eu quero ser mais útil para ti. Vem cá que eu quero orar pela tua vida. Vem cá, sai do teu lugar.